Olá, meus irmãos, meu Mucuyu, meu Motumbá, meu Colofé. Aqui quem vos fala é Babalorixá, Faraó de Ogunjá. E nesse vídeo eu vou estar resumindo os 3 Odus que foram falados nos vídeos anteriores da série Odus, tá certo? Vamos falar resumidamente de Ocarã, de Egioku e de Etalgundá. E falar um pouco sobre a religião, falar um pouco da falta de conhecimento, de algum déficit de alguns sacerdotes, né, no qual agem da mesma maneira numa iniciação, não é bom para todo mundo, o qual é totalmente errôneo, né? Então hoje vamos comentar um pouco mais e falar um pouco, resumidamente, abreviar certos assuntos dentro desse tema Odu e falar dos malefícios e dos benefícios que traz para as nossas vidas, tá bom, meus irmãos? Então, meus irmãos, é o seguinte, vamos lá. Vocês podem reparar aí no vídeo aí que nós falamos sobre o Odokaran, né, os arquétipos, os caminhos negativos, os caminhos positivos, né, as doenças ligadas a este Odu. É um Odu ligado muito a Exu, né, mas que também fala Oyá, fala Yansan, né. É um Odu onde desperta muito o lado negativo de Yansan. Então, de repente, a pessoa às vezes é feita de Yansan, é iniciada de Oyá, né? E é aquela pessoa muito quente, muito brava, muito esquentada, né? Vamos dizer assim, explosiva. E que às vezes nunca nem deu um presente para Ocarã, nunca deu um agrado para Ocarã. E existe magias, existe trabalho que a gente faz para Ocarã, né? Existe presente que a gente faz para Ocarã para poder estar acalmando, né? Dando heró, dando a calma para essas pessoas que são muito esquentadas, são muito enérgicas, né? Vamos dizer assim. Também, falando um pouco de Egioku, nós vimos aí no vídeo que pessoas desse Odu, pessoas que têm esse Odu em seu destino, em seu caminho, não podem quebrar ovos nos ebós, nas ritualísticas, né? Nos rituais, nas iniciações, pois vocês fazendo isso, vocês estão tirando toda a sorte de vocês, despertando o negativo desse Odu, né? Um Odu que é muito bom, um Odu que fala o Orixá Ibeja, né? Mas também fala de Echalunga, né? É um Odu de fundamento das Iás, das Yamis Oxorongás, né? E que tem também suas doenças ligadas a este Odu, suas interdições, caminhos positivos, caminhos negativos, né? E vamos falar um pouco aí, resumidamente, disso tudo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é o seguinte. Eu vejo muito isso na minha mesa de jogo, né? Conversando com amigos, com iniciados, né? De axé, familiares de axé, né? Familiares de santo, uma sobrinha, um irmão, né? Um tio, né? Alguém próximo da gente, né? Consulentes, e que reclamam muito, né? Que se iniciaram na religião, que deram obrigação e que a vida da pessoa não mudou, né? Nada aconteceu na vida da pessoa. E me questionam por quê, querem saber o porquê, né? Procuram a mesa, procuram o jogo para ter uma resposta, para ter uma orientação melhor nesse quesito. E a gente consegue logo detectar através dos Odus, né? Eu gosto muito de jogar por Odu, né? Porque é pelo Odu que eu consigo ver muita coisa, é pelo Odu que eu consigo modificar muita coisa, é pelo Odu que eu consigo dar caminho àquela pessoa, aquele filho, aquele consulente, aquele cliente, né? E eu consigo muita coisa na minha vida através dos Odus, né? Então eu já cultuo, eu já faço essa prática dos Odus há muitos e muitos anos, desde quando eu fui iniciado pelo meu Babalorixá há mais de 20 anos atrás, né? Então, eu já tenho esse costume aí de trabalhar
nesse segmento dos odus. E a gente vê o seguinte, meus irmãos, às vezes a pessoa se inicia na religião e o sacerdote que está iniciando aquela pessoa faz a mesma ritualística para todos iguais. Os mesmos ebós, as mesmas oferendas, os mesmos rituais, faz tudo igual. Só o que modifica é na hora da montagem do ibá da pessoa, né? E eu quero dizer o seguinte, ao meu ver, na minha opinião, respeitando a opinião de todos, é claro, respeitando a casa de todos, mas na minha opinião isso é muito errado. Isso traz consequências desastrosas na vida das pessoas, né? Por quê? Porque a pessoa às vezes carrega em seu destino um odum que traz uma certa interdição que não pode ser feito em sua iniciação, em seu ebó de limpeza, em seu ebó de caminho. E aquele sacerdote, por falta de conhecimento, pega e faz aquele ato, aquela ritualística que não pode ser feito. Por quê? Porque aquele odum traz aquela interdição. Ou seja, quando o sacerdote faz isso, ele está despertando o negativo no caminho daquela pessoa. Ou seja, a pessoa está se iniciando na religião, está se iniciando para o orixá e já está cometendo uma interdição gravíssima no caminho daquela pessoa. Sem até mesmo a pessoa saber, pois a pessoa não tem um conhecimento que um sacerdote tem. Entende? Eu vou dar um exemplo. A pessoa é de Jiokô, tem Jiokô em seu destino, em seu caminho. Na iniciação, ao passar pelos ebós, o sacerdote, quando faz ebó naquela pessoa, passa os ovos naquela pessoa e quebra os ovos. Automaticamente ali ele já está quebrando a sorte da pessoa. Ele está quebrando a prosperidade da pessoa, a vida longa da pessoa. Ele está quebrando a boa sorte nos caminhos daquela pessoa. Entende? Por quê? Porque uma das interdições gravíssimas de Jiokô é quebrar ovos. Entende? Então, assim, ele fazendo esse ato, ali ele já está quebrando a boa sorte no caminho daquela pessoa. Ou seja, a pessoa vai se iniciar, a pessoa vai dar uma boiada para o orixá, a pessoa vai dar tudo do bom e do melhor, mas nada na sua vida vai acontecer. Por quê? Porque ela, naquele ato ali, ela já está cometendo uma interdição gravíssima desse odor. O que vocês têm que entender é o seguinte. Odor faz parte da nossa energia pessoal. Faz parte da energia do indivíduo, do neófito, do iniciado, do homo-orixá. Entende? Ao dar de comer ao orixá é uma coisa, ao cuidar do nosso ará, do nosso corpo, é outra. São coisas, são aspectos totalmente diferentes que tem que ser analisado, tem que ser orientado, tem que ser pesquisado com muita cautela. E o que falta na nossa religião é a troca de informação, é a troca de conhecimento. Muitas das vezes o sacerdote, isso é coisa de Brasil, tá, gente? Porque na África não é assim. Muitas das vezes o sacerdote não quer trocar informação com outro sacerdote, né? Ele não quer trocar conhecimento com outro sacerdote. Ele não quer trocar figurinha, pedir ajuda, né, em tal assunto. Coisa diferente na África, onde os babalaôs se reúnem, trocam informações, perguntam quem tem mais conhecimento naquele assunto, quem tem mais conhecimento em tal questão, quem tem mais conhecimento em tal orixá, para que se possa chegar num consenso e dar de melhor para a pessoa.
Entendem? Então, assim, isso aqui é muito errado no nosso país, né? Porque existe um grande egocentrismo, né? Aonde o ego dos nossos sacerdotes daqui do nosso país fala o mais alto. É o cara que às vezes acha que sabe de tudo, que tem o conhecimento e tudo, que é o PhD em orixá, e que a gente sabe que não é isso, né, gente? E que a gente sabe que não é assim que funciona. Então, quando ele faz isso, quando ele não tem um conhecimento e quando ele age por conta própria, colocando em risco a sua vida, a vida do neófito, do Iaô, do Homo Orixá, ele tá bem. Quem vai sofrer consequências são vocês. É aquele Iaô, que mesmo sem saber que está sendo feito, está cometendo um ato, está cometendo algo muito grave em sua vida, em seu destino. Entende? Então, assim, outro exemplo que eu posso dar para vocês. Em Ocarã mesmo fala isso. Tem ebó que a pessoa que traz Ocarã em seu caminho não pode rasgar a roupa da pessoa. Entende? Tem ebó que a gente faz, que a gente passa o ebó na pessoa e ao final a gente rasga a roupa daquela pessoa, tirando a energia negativa daquela pessoa. Tem pessoas que a gente não pode fazer isso. Porque se fizer, eu, em vez de estar positivando aquela pessoa, eu vou estar negativando, trazendo e despertando o caminho negativo daquele Odu nos caminhos daquela pessoa. Entende? Então, assim, é por isso que cada caso é um caso. Cada caso é diferente do outro. Nós temos que consultar o oráculo. Nós temos que olhar cada indivíduo, cada situação. Cada iniciação, cada ritualística é diferente de um para o outro, independente do orixá. Independente se você é de Iemanjá, se você é de Oxum, se você é de Oxóssi, se você é de Ogum, se você é de Oxoguian, se você é de Oxalufã, independente. Porque nós temos que analisar cada caso. E um dos casos que a gente tem que ser analisado é o Odu da pessoa. É o Odu que vai sair no caminho daquela pessoa. É o Odu que a pessoa traz em seu destino. É o Odu que vai sair no último dia de iniciação daquela pessoa. Tudo isso tem que ser analisado, tem que ser estudado, tem que ser compreendido. Entende? Para quê? Para você obter um caminho de prosperidade, paz, saúde, proteção, vida longa. Entende? Ninguém se inicia na religião, ninguém se inicia para o orixá para ter um caminho de pobreza, de infelicidade, de depressão, de miséria, de desemprego, de desunião, de perdas, de morte, de acidente. Ninguém quer isso para a sua vida. Mas o sacerdote, por falta de conhecimento, faz coisas que vai acarretar nesses sentidos negativos que eu mencionei. Entende? Infelizmente, meu povo. Muitas das vezes, a pessoa que está se iniciando, a pessoa que está entrando para a religião, não tem um conhecimento, não quer, às vezes, pesquisar, saber quem é aquele sacerdote, né? Fazer um acompanhamento daquela pessoa, porque às vezes se ilude com uma casa bonita, com uma roda cheia, com pessoas com roupas maravilhosas, de richelieu, de panos caríssimos, né? Aquele carnaval que nós conhecemos, né? E se ilude com isso. Confia na pessoa, entrega o ori na mão da pessoa e depois se decepciona e depois tem grandes perdas, tem caminhos desastrosos em sua vida, pois aquele sacerdote não foi competente o suficiente para dar um caminho melhor para
aquela pessoa, para aquele iniciado, para aquele neófito. Então, meus irmãos, tem coisas que nós não podemos fazer para todo mundo igual. Até no assentamento de Exu, até no assentamento de um Exubara, eu preciso saber o Odu que acompanha o seu destino, o seu caminho, para que eu possa ali naquele assentamento fazer coisas que vai despertar caminhos positivos para você. Então eu não posso fazer igual para todo mundo, porque cada um tem um caminho, cada um tem uma história, cada um tem um destino a ser cumprido. Entende? E Giocô mesmo, pouca gente sabe disso. É um grande fundamento com as Iás, com as Yamins ou Chorongás. É um Odu que também, quem fala nesse Odu é a Jetchalunga, onde ela desperta riqueza no caminho das pessoas, prosperidade, abundância, protege a pessoa dos ajoguns, dos ataques financeiros que às vezes as pessoas sofrem. Às vezes a pessoa ganha muito dinheiro, mas não consegue nem guardar aquele dinheiro, aquele dinheiro se esvazia na mão da pessoa. A pessoa fica sem entender o porquê que aquilo acontece. A Jetchalunga tem esse papel. Entende? Em Etaugundá, um Odu perigosíssimo, perigosíssimo, onde ele traz brigas, guerras, confusões, pancadarias, mortes, assassinatos, tiros, armas brancas. Um Odu ligado muito a Ogum, aonde ele tem uma sentença, que na sentença ele mesmo já fala do perigo deste Odu. Entende? Então, assim, é um Odu que, geralmente, ele só vem no negativo. Você tem que ter muita cautela, muito cuidado, muita paciência para positivar ele. Não é só dar um presente e acabou, não. Não é assim, não. Entende? Então, você, de repente, que traz o seu Odu nos seus caminhos, você traz uma grande negatividade em cima de você. Eu, há pouco tempo mesmo, joguei para uma cliente minha e ela falou, meu pai, tudo que é meu é no corte. Eu não consigo nada. Quando eu vou conseguir, tem um corte. Eu já sabia, porque eu já tinha jogado e já tinha visto o Odu dela, né? O Odu que vinha nos caminhos dela. Era Etaugundá. Eu falei, minha filha, você tem muitos cortes na sua vida. Você não consegue realizar nada. Quando você está prestes a realizar, tem um corte. Quando você está prestes a conseguir, tem um corte. Você precisa urgentemente cuidar desse Odu. E se não cuidar, vai continuar com essas consequências drásticas, porque o Odu traz isso. É o Odu do corte. Pessoas, às vezes, sofrem um acidente nas estradas, são assassinadas por conta deste Odu. Não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Odu é muito sério, tem que saber mexer, tem que saber cuidar, tem que saber presentear, tem que saber olhar. Ele te leva ao céu, mas também te leva ao inferno. Entende? Ele te deixa nas nuvens, mas também te deixa debaixo da terra. Então, assim, eu vejo às vezes as pessoas decepcionadas. Poxa, meu pai, poxa, babá, não consigo nada. Entrei para a religião, dei obrigação de 1, de 3, de 5, de 7, de 14, 21. Fiz, aconteci, fiz isso, mas não consigo nada. Às vezes, com um ebó, com um presente, a vida da pessoa muda, transforma, se modifica de uma hora para outra. Porque às vezes a pessoa nunca nem mexeu com o Odu. Isso acontece muito, principalmente na mesa de jogo. Principalmente na mesa de jogo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu tenho para falar para vocês o seguinte. A nossa religião é maravilhosa. É linda, espetacular. Eu sou apaixonado pela minha religião, pelos orixás. Eu sou apaixonado por Exu, por meu pai Ogum, pelo meu pai Oxoguian, por todos os orixás. Porque
Eles são maravilhosos. A religião só tem coisa boa para nos ensinar, para nos proporcionar. O que estraga às vezes a religião são as pessoas. São alguns sacerdotes que se perdem no meio do caminho, que não querem cumprir o seu destino, acham que virou sacerdote, que recebeu a cuia, recebeu o ibaxé, né? Que recebeu o seu oiê e que acabou. E não é assim. Nós temos uma missão diferenciada dos demais. Nós viemos aqui para orientar os oris, ajudar os oris a evoluir, melhorar a vida da pessoa, dar um caminho de prosperidade, de paz, de saúde, de proteção, de abundância. Pois os orixás é isso. Eu vejo, às vezes, filhos de orixás, né, orixás, passando fome. Gente, o orixá não quer isso pra gente. O orixá quer tudo de melhor para o seu filho. Ele quer que seu filho tenha uma vida próspera, rica, de saúde, de dinheiro, de bens, de felicidade, de amor, de carinho. Pois o orixá, ele é isso. Ele é a positividade, ele não é a negatividade. Entende? Então, reflita, meus irmãos e minhas irmãs. Pare para pensar. Não desista da religião. Se você não está satisfeita na sua casa, no seu ilê, na sua iebé, modifique de sacerdote, procure uma pessoa que vai te orientar melhor, que vai te dar um caminho. Não fiquem atrás, não vão atrás dessas casas cheias que vocês veem, que vocês se enganam muito. Vocês veem uma roda muito bonita, com muita gente, rindo, brincando, com aquelas roupas luxuosas, mas não é nada disso. Nos bastidores é uma briga, uma fofoca do cacete. É um falando mal do outro. É um desejando mal pro outro, é um queimando o outro. Dentro de uma casa, dentro de um ilê, não pode ter isso, meu povo. O sacerdote tem que controlar isso. É para isso que existe a fundamentação da casa. É para isso que existe os ebós. Entende? Todos os filhos de santo têm que passar por ebós. Não só em obrigação, não. Anualmente, semestralmente. O sacerdote tem que ter o conhecimento de saber de quem está dentro da casa dele, traz a negatividade para dentro da casa e cuidar daquela pessoa, porque isso existe. Tem pessoas, tem filhos de santo, tem consulentes que são negativos, que traz uma negatividade muito grande em seus caminhos. E isso passa para dentro da ebé, para dentro do ilê e contamina os outros filhos de santo. É onde tem briga, confusão, pancadaria, fofoca, disse-me-disse, aquele Zé Jorge brabo, aquele entra e sai da casa de orixá. Tem sacerdote que tem 100 filhos de santo, do nada fica só com 10, 5. Porque às vezes a briga é tão grande, a fofoca é tão grande que sai todo mundo da casa. Mas por que isso acontece? Porque ele não soube cuidar daqueles filhos de santo que trazem isso em seus caminhos. Como é que cuida disso, babá? Odu, Exu, Ori. Entende? Ao fazer um assentamento de Ori, ao fazer um Ibaori, às vezes o sacerdote faz aquele assentamento correspondente a tal Odu. E que aquele assentamento vai trazer maus caminhos para aquela pessoa. Porque ele não podia ter assentado aquele Imbaori nos caminhos daquele Odu. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vejo muito isso acontecer, o sacerdote assentar Ibaori nos caminhos de Orosum. Gente, é um dos piores caminhos que tem. Às vezes a vida da pessoa tá uma desgraça total. A pessoa tá faltando só morrer.
para acabar com tudo. Você começa a futucar, você começa a jogar, você começa a mexer, você começa a olhar, você começa a investigar e você descobre o motivo. Entende? Complicado. Muito complicado. Em Bauri, assentamento de Imbauri. É claro que não é para todo mundo. Mas a gente se faz em Ossá, em Idiobê, entende? Em Ofum, às vezes em Icá. Dependendo em Ijiocô, dependendo em Obará. Por quê? Porque aquilo vai trazer a prosperidade no caminho daquela pessoa. Tem umas que precisam de prosperidade, tem umas que precisam de calma, de heró, tem umas que precisam de saúde. Então tudo isso tem que ser analisado. Eu não posso fazer todos os ibauris na minha casa, para os meus filhos de santo, para os meus clientes, da mesma maneira. Não, não pode. Não tem como. Cada um, como eu falei anteriormente, tem um destino, cada um tem uma história, cada um tem uma necessidade. Então não posso fazer tudo igual para todo mundo. Meus irmãos, não desistam da religião. Ainda existem pessoas boas, pessoas que se entregam para a religião, para o orixá, que estão aqui para cumprir o seu destino, em ajudar outras pessoas, em orientar, em instruir aquela pessoa, em puxar a orelha. Pois a religião veio para trazer melhorias em sua vida e não prejuízos sentimentais, financeiros, emocionais, familiares, profissionais. Não. A religião não é isso. Quando a pessoa se inicia por um orixá, ela quer ter um caminho diferente. Você está renascendo para o mundo espiritual. Você precisa ter uma evolução espiritual. Você precisa ter uma evolução financeira. Você precisa ter uma evolução familiar, profissional, amorosa. Entende? E não ter percas, ruínas, vícios, miséria, depressão, suicídio. Não. Eu vejo pessoas, orixás, se suicidando. Que isso? Será que onde está o erro? Será que é no consulente? Será que é no filho de santo? Ou será que é no sacerdote por falta de conhecimento? Preste atenção, meu povo. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que brilha é diamante. Entende? Preste atenção, pois é a vida de vocês que está em jogo. Isso não é brincadeira. Isso não é algo que você faz e depois você joga fora e acabou. Não. É uma porta que se abre, mas que de repente você vai encontrar a luz. Ou você vai encontrar um buraco que vai te jogar lá no fundo do poço e você não vai conseguir sair. Tá certo, meus irmãos? Pense nisso. Reflitam sobre isso. Consulte sempre o oráculo. Tudo que vocês forem fazer, consulte o oráculo. O oráculo é para isso. O jogo é para isso. É para Exu trazer a resposta para a gente, trazer a solução para a gente, trazer o ebó para a gente. Ao fazer um jogo, ao fazer a consulta, veja o que é preciso ser feito e faça. Confie, tenha fé. E você pode ter certeza que você será abençoado,
que você será atendido, que Exu te trará a mensagem de Orum e que os orixás irão te abençoar. Tá certo, meus irmãos? Hoje fica aqui esse vídeo falando um pouco sobre os Odus, resumindo um pouco sobre essas questões que foram faladas, tá certo? E que vocês podem ter certeza, estou aqui para ajudar vocês, para orientar vocês, para instruir vocês. Não sou melhor e nem pior, sou apenas diferente e quero melhorar a nossa religião cada vez mais, trazendo benefícios, ajudas, trazendo soluções para todos nós, para todo o segmento da nossa religião. Tá certo, meus irmãos? Que Exu, que Ogum, que Olodumare, que Orúmila possa abençoar todos nós, que tragam bênçãos para suas vidas, para sua casa, para sua família. Que Exu possa estar sempre com você nas ruas, nas estradas, nas encruzilhadas, te guiando e te iluminando. Que Ogum, com seu escudo, possa te defender e com sua espada possa cortar todo o mal que ronda o seu destino, a sua vida, a sua família. Desde já, um abraço, meu mucuyu, meu motumbá e meu colofé. Axéu!